Abaixe sua cabeça, eu quero fazer uma oração nesse momento e quero trazer uma palavra ao seu coração. Espírito Santo de Deus, libera a tua presença nesse lugar em nome de Jesus, conduzindo a cada pessoa ao coração do Pai nessa manhã. Cumpra o teu propósito aqui, cure, restaure, afirme, renove, é o que nós pedimos nessa manhã, Senhor. Que as pessoas que chegaram aqui encontrem-se contigo e sejam radicalmente transformadas. Eu oro e declaro que todo o espírito de medo caia por terra. Eu oro e declaro que todo o espírito de ansiedade caia por terra. E eu oro que o verdadeiro amor que lança fora todo medo nos alcance nessa manhã. Nos alcance de tal maneira, trazendo cura, restauração, vivificando o Senhor e renovando a esperança e a fé do teu povo, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. Você pode dizer um amém comigo? Aleluia. Hoje eu quero trazer uma mensagem que, pelo tema, é Deus Pai. E particularmente é uma das temáticas que eu mais me sinto tocado quando eu falo, por conta não apenas da minha história, mas por conta do chamado que Deus tem colocado na minha vida, que passa pela paternidade de Deus. E ao longo dos anos eu vou vendo a fidelidade de Deus e só vai aumentando e aumentando, porque o nosso Deus é um Deus de amor, Ele é um Pai de amor. E todas as vezes que eu falo sobre esse tema, eu me recordo de uma experiência que eu tive em Brasília com um menino, e para mim, essa experiência é a chave de que a paternidade de Deus, ela arruma a vida bagunçada de qualquer pessoa, de que a paternidade de Deus coloca em ordem os nossos pensamentos e sentimentos, de que a paternidade de Deus, ela pode mudar a sua história da noite para o dia, de que a paternidade de Deus pode reescrever uma história nova para você e para a sua família, de que a paternidade de Deus é a única coisa que eu e você precisamos. Nós não precisamos de mais dinheiro, nós não precisamos de oportunidades, nós não precisamos de ou um marido, ou uma esposa, ou um filho, ou um trabalho. O que nós precisamos é nos encontrar com Deus e deixar nesse encontro com que Ele se revele para nós, e nessa revelação tudo entra em alinhamento. Havia um menino de 8 anos de idade, nessa igreja chamada Igreja Comunidade da Restauração, em Brasília. E ali naquela igreja o pastor me chamou especificamente para pregar sobre paternidade. Eu lembro que eu entrei na igreja e primeira noite, durante o dia inteiro, foi uma bênção. Deus estava falando, tocando os corações. A temática era restauração, porque de fato, até nos encontrarmos com Jesus, precisamos ser restaurados. O próprio apóstolo Paulo fala, dizendo que a gente vai desenvolvendo a nossa salvação todos os dias, com temor e com tremor. E esse processo de desenvolver a salvação fala sobre a obra de restauração em nós. E aí eu comecei a falar sobre isso, mas no domingo de manhã, eu fui falar especificamente sobre o encontro do pai com o filho. E como um filho pode ser transformado quando ele se encontra com a paternidade de Deus. E de repente eu olhei no meio da igreja e apontei para um menino, talvez, acho que era o único menino que estava ali, todos eram adultos, e eu chamei: você poderia vir aqui e me ajudar numa explicação? E ele veio, a mãe mandou ele, ele chegou, e o objetivo era que eu colocasse ele no meu colo, e eu conversasse com ele, eu sentasse na minha perna, e ele começou a sentar do meu lado, e a gente começou a conversar, mas ele não conversava. Ele era muito direto nas perguntas, seco, sim, não, não, sim, talvez, não sei, não posso, não gosto, e não estava me ajudando, porque eu queria mostrar a importância de um diálogo que acontece naturalmente. De fato, relacionamento com Deus precisa ser fluido. E aquele menino foi muito prático nas respostas, e eu olhei para ele, e a primeira coisa que eu pensei foi: meu Deus do céu, não deveria ter chamado, eu acho que eu errei, chamei e bagunçou o que eu queria mostrar, porque o menino não me ajudou nisso.
E aí eu abracei ele, falei, Deus te abençoe, pode voltar, e continuei a ministração. Deus honra a sua palavra, e honrando a palavra dele naquela manhã, teve um mover de Deus, as pessoas se ajoelharam, alguns se deitaram no chão, e eu lembro que aqui nesse canto do púlpito lá, eu deitei no chão e comecei a buscar o Senhor, e chorava, e também me alegrava em Jesus. Daqui a pouco eu abro os olhos, a mãe do menino está lá no meio, sentada, e ela fala assim, vem aqui pastor, e a senhora pode vir aqui. Ela chegou do meu lado, e ela disse, pastor, eu preciso te falar uma coisa séria e importante. Eu falei, pode falar. Ela disse, o meu filho me chamou de mãe. Primeira coisa que eu perguntei foi, mas a senhora é mãe dele? A tendência é essa, se você é mãe, o filho chama você de mãe. Ela falou, sou mãe. Eu falei, mas por que a senhora está surpresa dele ter te chamado de mãe? Porque em 8 anos é a primeira vez que ele me chama de mãe. Eu falei, mãe, eu preciso entender isso, me explique. Ela disse, o pai dele deixou ele quando ele tinha 7 meses na barriga. E o pai liberou uma palavra, que foi uma palavra muito pesada de rejeição. Eu não quero esse menino não me pertence, ele nunca terá um lugar na minha vida, e eu não quero nem ver a cara dele quando ele nascer. E o homem foi embora, bateu a porta, e aquela mulher ficou chorando com a criança. Eu não sei se você sabe, mas segundo a psicologia, aqui temos várias psicólogas, além da minha esposa, que é psicóloga, vários psicólogos vão afirmar que a rejeição, ela não precisa esperar o indivíduo nascer, ela já pode afetar você no momento da sua fecundação. À medida que você é recebido, o ambiente que você é recebido, as palavras que vão sendo liberadas, elas vão formando em você. Elas vão formando se você é aceito, se você foi esperado, se você foi desejado ou não. E nesse aspecto, eu não sei como foi o nível do diálogo, eu só sei que aquele menino foi bombardeado. Mas aquelas palavras não apenas penetraram o ouvido da mãe, aquelas palavras alcançou um menino de 7 meses de idade e forjou nele um perfil de proteção que nós chamamos espírito de orfandade, ou identidade órfã, ou espírito de rejeição. Aquele menino se sentiu tão rejeitado que a partir daquele momento ele se travou dentro do ventre. Exatamente, eu quero te mostrar a causa, pelo menos o resultado nesse caso. Quando o menino nasceu, ela disse, eu dava amor, fazia de tudo, e ele era apenas uma criança, estava recebendo. Quando ele começou a falar, ele já era muito odioso, era o tempo todo chorando ou brigando, arranhando os outros do lado dele. E ela disse, à medida que ele começou a crescer, ele não falava mãe, ele me ouvia as pessoas falarem pelo nome, e ele me chamava pelo meu nome. À medida que ele completou 3, 4 anos, ele foi aprendendo palavrão por ali, e ele me chamava de palavrão, e pelo meu nome mesmo, mas ele não me chamava de mãe. E ela falou assim, era horrível a sensação, porque eu bati muito nele quando ele era pequeno, e ele chorava, mas ele ficava assim, caía lágrima. Sabe aquelas pessoas resistentes? A Bíblia chama isso de dura cerviz, ou seja, não se prostra, não se curva. Ele ficava assim, ó, ele apanhava, mas não dava resultado, ele não mudava. Por quê? Porque aquele menino estava quebrado por dentro, e aquela postura dele chamava-se autodefesa. Ele estava tentando se defender para que não fosse mais rejeitado. Ele estava tentando se defender para que não perdesse mais alguma coisa, para que não fosse ferido. E nesse processo de tentar se defender, ele se protegeu também, ou ele se guardou de uma coisa chamada cura. Ele se guardou, se resguardou de uma coisa chamada amor. Então não entrava nele nenhum tipo de palavra, inclusive o amor não penetrava o seu coração. E a mãe disse que esse menino ia para a escola e passava meio ano, a professora, você tem que dar um jeito. A mãe tinha que ficar do lado dele na escola, porque senão o menino endiabrava, batia em todo mundo. 7 anos de idade, 8 anos de idade, que era a idade que ele tinha, ela falou assim, o senhor não tem noção? Esse menino saía da igreja com as professoras dizendo, pastor, ele não tem como voltar. E o pastor de bom coração, não, ajuda, incentiva, fica junto, até que aquele menino quis levar uma arma para matar os outros. O pastor, não, vamos dar um jeito. Quando aquele menino ameaçou, que disse que ia matar, ensinava palavrão para todo mundo na sala, o pastor falou assim para a mãe, olha querida, naquela semana,
nós não temos condições de ter o seu filho. Eu não quero perder a senhora da igreja, mas o seu filho tem que ficar do seu lado, porque senão eu vou perder os outros membros, as outras famílias. E aquele dia foi o dia que o menino não poderia descer, e ele ficou lá em cima, sentado com a mãe. Bem, eu não sei o quanto ele ouviu ou o quanto ele entendeu, mas eu sei o que ela me disse. E ela disse que ele levantou do meu colo, e ele ficou do lado dela, segurou a mão dela, e a primeira coisa que ele olhou, ele falou assim: mãe. Ela disse que o coração faltou pular. Oi? Ele disse: mãe. Ela falou: meu filho. E ele, com lágrimas nos olhos, disse: eu posso te chamar de mãe? Ele agora estava pedindo permissão, porque ele não pertencia mais. Ele travou a porta do seu coração, jogou a chave fora, e ele não pertencia àquela família. Ele deve ter feito um voto interno, onde ele disse assim: eu não quero fazer parte dessa família, eu não aceito viver nessa família, essa família é nociva para mim, esse ambiente é nocivo para mim. E ela disse assim, ele olhou para mim e disse: eu posso te chamar de mãe? E ela disse: claro, meu filho. E ela ficou de pé. Ela disse que ele abraçou na cintura dela, e ele disse: eu posso chorar no seu colo? E ela disse: filho, você pode chorar o quanto você quiser. E aquele menino chorou. E ela olhou para ele e falou assim: o que aconteceu? E ele disse: aquele pastor me viu. Ela: como assim, meu filho? Aquele pastor me viu, mãe. Ela falou: filho, mas você é visto por todo mundo. Eu sei, mas aquele pastor me viu diferente. Filho, todo mundo te ama. Mãe, mas os olhos dele entraram dentro do meu, e eu senti como se os olhos dele viessem no meu estômago. Ela: filho, o que você sentiu? Eu senti amor. Talvez foi o primeiro momento da vida daquele menino que ele sentiu amor, que ele se sentiu amado. E eu vou dizer por quê. Graças a Deus que eu não sabia da história, senão eu ficaria com medo de chamá-lo lá na frente. Mas a grande questão é que Deus usa pessoas para transformar pessoas. Deus usa pessoas para tocar pessoas, para curar pessoas, para restaurar pessoas. E naquele dia Deus me usou, não com os meus olhos naturais, mas com os olhos dele. Esse é o grande ponto. São os olhos de Jesus que penetraram os olhos daquele menino e alcançou o interior dele. Aquele menino não estava falando que ele tinha sido visto por um pastor. Aquele menino estava falando: alguém me notou, alguém viu quem eu sou, independente dos meus problemas. Alguém enxergou em mim algo em que eu possa ser útil, sem precisar me julgar, sem precisar me estigmatizar. De alguma maneira, aquele menino entendeu que ele nem sequer conseguia processar em palavras ou em pensamentos. Mas essa é a grande questão. O amor de Deus, o amor divino, sobrenatural do Deus Pai, ele pode ajustar todo o processo interno que é disfuncional, que é quebrado, rejeição, orfandade, todo tipo de problema, de perversão, a cura no amor do Pai, a restauração no amor do Pai. E eu pude conversar rapidamente com aquele menino, mas o evento tinha acabado, eu tinha que ir para o aeroporto. E o pastor me chamou de novo um ano depois, e eu fui desesperado, porque a primeira coisa que eu queria: eu vou ministrar lá, mas eu quero ver aquele menino. E eu fui na casa daquela mulher, pedi ela para almoçar. Naquele dia eu me ofereci, e ao entrar na casa dela, o menino estava me recebendo na porta. Oi, pastor, me abraçou. Eu entrei, sentei, a gente almoçou, e ele o tempo todo: mãe, posso pegar uma bebida para o meu irmãozinho? Pode, filho. Mãe, eu estou indo ali na casa do vizinho, posso levar meu irmãozinho? Pode. E estava muito gentil. Porque eu tinha ouvido do relatório dela, ele estava um anjo. E aí ele saiu e eu falei assim: minha querida, eu não quero perder tempo, porque eu vim aqui por causa do teu filho. Então deixa eu te perguntar, ele está assim mesmo ou é porque eu estou aqui? E ela começou a chorar. Ela disse: pastor, desde aquele culto, quando ele voltou, me abraçou, me chamou de mãe, chorou comigo, ele nunca mais foi a mesma pessoa. Eu falei: me explique mais. Ela disse assim: pastor, para você ter noção, ele tinha sido expulso da sala. Hoje ele é o auxiliar principal das professoras das salinhas com as crianças, porque ele é o que mais ajuda, ele é o que mais se dispõe. E o pastor oficializou
que ele faz parte do Ministério Infantil como um dos auxiliares do corpo docente ali. Ela disse outra coisa, na escola dele, ele não muda mais. Agora, desde quando o senhor saiu daqui, eu fui para uma reunião e a professora falou: eu não sei o que você fez, mas ele é o melhor aluno da classe, estudando, tirando boas notas, prestando atenção, não brigava mais. E ela disse: pastor, deixa eu te falar uma coisa, desde quando o senhor foi embora, ele nunca mais me chamou de palavrão ou pelo meu nome, ele me abraça constantemente, ele diz que me ama o tempo todo. E eu comecei a chorar, porque isso transborda o meu coração, porque eu enxergo uma pequena vida, que nasceu, que veio de um projeto de Deus, de um sonho de Deus, e o sonho de Deus era que aquela criança tivesse sucesso na vida dela, que aquela criança tivesse um lar funcional, um lar cheio de amor. E de repente, ao olhar para uma criança que está tendo problema, expulsa da igreja, todo mundo julgando, colocando de lado, eu fico pensando: o que o diabo fez? Que porta o diabo usou para destruir a vida daquela criança? A questão é, a gente pode descobrir quais foram as portas, mas o melhor de tudo é, quando a gente se encontra com o amor de Deus, parece que a gente pula algumas fases, onde a gente precisa fazer um mapeamento tal, a gente precisa descobrir tal coisa, que tudo isso é importante, mas o amor de Deus, ele restaura, e não só restaura, ele restitui os anos que foram levados pelo devorador, que foram levados pelo gafanhoto. Quando o amor de Deus nos encontra, ele entra em nós de tal maneira, que ele muda alguém da noite para o dia. Basta um segundo no encontro com Deus e todas as coisas podem ser mudadas. E sabe por que eu estou te falando sobre esse menino? Porque esse para mim é um fato, é uma pesquisa clara e reta, direta, de que o amor pode transformar a rejeição de uma vida inteira. E o amor pode fazer você se sentir pertencente, o amor pode te dar uma identidade, o amor pode te dar um nome, o amor pode te dar um propósito, o amor pode te fazer pleno. E foi exatamente isso que aconteceu com aquele menino. E por isso hoje eu quero dizer para você que Deus, esse mesmo Deus que encontrou aquele garoto de 8 anos, é o mesmo Deus que olha para mim e para você. É o mesmo Deus que trouxe você nessa manhã na Logos para ouvir o que você precisa ouvir. E para ouvir o que você precisa ouvir, eu preciso começar dizendo que independente da sua história, independente da sua trajetória, independente do seu histórico, há um Deus que está trabalhando em prol da sua vida, para transformar você, para que você alcance o propósito pelo qual você existe. Há um Deus que conhece as feridas e as lacunas que você carrega dentro de você. Alguns também no ventre se fecharam porque receberam ingerências ou palavras malditas. Talvez existam pessoas aqui no nosso meio que o pai foi muito claro em conversas com a mãe, dizendo: eu nunca escolhi esse menino, ou essa menina, eu nunca quis tê-lo. Talvez em outros ambientes um pouco mais drásticos, você teve ambientes onde o seu pai, ele simplesmente usou de força física, e ele atingiu você a ponto de sangrar o seu corpo, de machucar, de deixar roxo. Isso gerou impacto na sua vida, e você conseguiu de alguma maneira sobreviver, mas você por dentro estava morrendo, ou está morrendo. Tem questões entre você que não se resolve. O que eu quero deixar bem claro para nós, antes de eu te trazer alguns pontos centrais aqui, é que todos nós estamos no processo de restauração, todos nós estamos no processo de ser renovados por Deus. E vou dizer para você: cuidado para você não estar alimentando a rejeição, cuidado para você não estar guardando a orfandade dentro de você, cuidado para você não estar defendendo uma vida disfuncional, porque você está se defendendo. Você está se defendendo dos outros, você está se defendendo de ser traído, você está se defendendo de ser novamente passado para trás, você está se defendendo, e nessa defesa você se fecha para tudo, inclusive para o amor do Pai. Mas Deus, essa manhã, Ele quer se encontrar comigo e com você. Hoje de manhã Deus está dizendo: eu quero me revelar para você, eu quero mostrar o meu coração para você, e que fique muito claro nessa manhã que
toda a Bíblia, em sua centralidade, ela fala sobre um Pai, Deus, Pai, apaixonado pela sua criação, desejoso em se relacionar com a sua criação, a preparando para um dia, onde nós estaremos diante dele, e já não vai ter mais nenhum véu, não vai ter mais nenhuma dificuldade, nenhuma transgressão, nós estaremos com ele, e o veremos face a face, conforme a palavra fala. Então, para falar sobre esse Deus Pai, eu quero te trazer algumas questões que são práticas. A primeira questão é que Deus se revela no início da criação. Ele se revela como Pai. A paternidade é a única capaz de gerar. Quando você pensa sobre um pai, você está pensando sobre alguém que tem a habilidade de gerar, de reproduzir, de trazer à existência. Então Deus assume a autoria da humanidade a partir de Adão e Eva, assinando o nome dele, dizendo: eu gerei, logo eu sou o responsável, eu trouxe à existência, só Deus pode gerar. O diabo não gera nada, por isso ninguém aqui foi gerado pelo diabo. Todos nós fomos gerados por Deus para um propósito eterno. Nós temos um lugar no coração de Deus, e eu quero que você entenda uma coisa: se o teu pai te rejeitou, se a tua mãe te rejeitou aqui na terra, Deus é muito claro com você, ainda que o teu pai ou a tua mãe te abandonem, eu nunca, jamais te abandonarei. Ainda que as pessoas, os teus pais esqueçam de você, Ele nunca se esquecerá de você. Você está na mente de Deus o tempo todo. Deus sonha com você o tempo todo. Deus tem projeto com você o tempo todo. E nesse texto em específico que a gente vai ler agora, ele revela qual é o seu plano original, ele revela a essência do seu desejo em criar, em gerar, em multiplicar a humanidade na terra. Começamos com Gênesis, capítulo 1, versículo 26, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. A primeira coisa que a gente vai ver é que Deus cria Adão e Eva, e eu quero expressar ou destacar para você: Adão e Eva foram criados a partir de um projeto, porque o nosso Deus não é um Deus que faz coisas sem pensar. Tudo que Deus faz está dentro de um propósito eterno. Ninguém existe por acaso, ninguém existe por acidente. Todos que existem e que estão aqui hoje, espalhados pela terra inteira, a humanidade, existe com um propósito. Ninguém nasce da vontade do homem, conforme o Evangelho de João, capítulo 1. Nascemos da vontade de Deus. Eu quero que você comece a sentir o amor de Deus por você, porque Ele não tinha que criar você, você não tinha que existir, mas Ele desejou você, Ele pensou em você, Ele sonhou com você, logo Ele se reproduziu em você, e Ele trouxe você à existência. Ele está dizendo: eu gerei você no ambiente de planejamento. Não há acidente para Deus, irmãos, não há acidente para Deus, não há tempo errado para Deus, não há hora errada para Deus. Atos capítulo 17, versículo 26, vai dizer: de um só, está falando de Adão, ele fez toda a humanidade, toda a raça humana, tendo antes, olha ali, de um só ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que haveriam de habitar. Deixa eu explicar esse texto para você. Deus está dizendo: eu não apenas sonhei com você, eu não apenas desejei você e trouxe você à vida, mas eu determinei os lugares e os tempos. Ou seja, ninguém aqui deveria ter nascido na época de Jesus, ninguém aqui deveria ter nascido na época da Inquisição, ninguém aqui deveria ter nascido em outro país ou em outra nação. Você está no lugar em que Deus sonhou e planejou. Você é um plano perfeito de Deus. Por isso, ao invés de reclamar das dificuldades, hoje de manhã, eu e você podemos abrir o coração e dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor está no controle da minha vida.
Obrigado, Senhor, porque por mais que pareça que tudo não está como deveria estar, o Senhor está no controle da minha vida. E Deus tem um plano e um projeto. Uma outra questão que a gente tem que entender nesse texto é que quando Ele cria o homem e a mulher, Ele faz o homem e a mulher, a primeira coisa que Ele diz é façamos. Então Deus está falando sobre um ambiente de plenitude. Façamos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a trindade plena, a plenitude, a vida abundante. Deus se reproduz em nós, não a partir de um sentimento egoísta, mas do transbordar de plenitude. Ou seja, Deus não estava solitário quando Ele resolveu criar você, porque Ele precisava de um amiguinho. Deus não criou você porque Ele não estava se sentindo bem. Deus não criou você porque Ele precisava de alguém dizendo que Ele era santo. Ele criou você a partir da plenitude dele, a partir do que a gente chama desse sozo, dessa plenitude de Deus no corpo, na alma e no espírito, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Só para que você entenda com mais clareza, Deus não tinha necessidade alguma quando criou você. Por isso Ele não criou você para que você fizesse alguma coisa para Ele. Ele não criou você para que você desse alguma coisa para Ele. Ele não criou você porque Ele estava esperando alguma coisa de você. Ele criou você a partir da plenitude, ou seja, relacionamento. Deus criou você para andar com você. Deus criou você para você andar com Ele. Deus criou você para você estar com Ele. Por quê? Porque não existe outro propósito no coração de Deus senão intimidade. É intimidade que Deus quer. Deus quer nos trazer para perto. Deus quer nos colocar perto dEle. Deus quer que a gente aprenda a ouvir a sua voz. Deus quer que a gente aprenda a discernir quando é Ele ou o inimigo falando. Por quê? Porque tudo que Ele quer conosco é relacionamento. E o relacionamento puro de Deus não é esperar nada de nós. E sabe por que a gente tem essa mentalidade de que para se relacionar eu preciso ganhar alguma coisa? Sabe de onde vem essa mentalidade de que para poder eu ter um relacionamento puro com Deus ou com qualquer pessoa, o outro precisa fazer alguma coisa? Porque nos falta o entendimento real do amor. 1 Coríntios capítulo 13 vai dizer que o amor, ele não busca os seus próprios interesses. Ou seja, o amor não existe para ser completo. O amor é a completude, é a plenitude. Por isso o amor transborda, mesmo que você não tenha, mesmo que você não possa, mesmo que você não corresponda, mesmo que você não retribua. E a Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia também diz que Ele nos amou antes mesmo de nós amarmos a Ele. É por isso que a gente ama Ele. O amor não nasceu em nós. O amor não nasceu quando a gente passou a existir. O amor nasceu muito antes em Deus. E é por isso que a gente existe a partir do amor. Um outro grande detalhe é que a Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, Deus não nos criou porque nós deveríamos trazer dízimos ou ofertas, ou deveríamos estar na presença dEle dizendo que Ele era santo. Tudo isso é resultado do que eu contemplo nele. Mas o principal de tudo, Ele me criou para relacionamento. Deus criou você para relacionamento. Deus criou você para intimidade. A gente enxerga isso aqui porque Deus cria o ambiente do jardim para o homem ter um lugar aonde ele iria se sentir pertencente. E o jardim para mim mostra no projeto de Deus que o objetivo de Deus era dar ao homem a individualidade dele, para que ele pudesse desenvolver a sua vida, mas que ele inserisse Deus em cada etapa, em cada setor da sua vida. Esse era o grande projeto. E nesse grande projeto do Éden, no jardim, enquanto o homem morava ali, o homem tinha tudo o que ele precisava. Ele tinha comida, ele tinha proteção, ele tinha segurança, ele tinha o amor, mas acima de tudo ele tinha a presença de Deus. Deus visitava o lugar de encontro que era o jardim. Deus visitava o homem e a mulher na viração do dia, e diz a palavra que os dois tinham um relacionamento com Deus. Escuta só, o relacionamento com Deus não era como é hoje, porque hoje a gente jejua para matar a nossa carne, a gente ora por uma necessidade de alinhamento, para a gente se conectar com Deus. Então existem algumas barreiras que a gente precisa
trabalhar para que a nossa intimidade com Deus seja uma intimidade pura e plena, por conta do pecado. O pecado é o mal que nos arranca do lugar de segurança. O pecado é o mal que nos priva da presença, do ambiente da restauração, do ambiente do amor, do ambiente da vida, do ambiente da plenitude. Esse pecado aconteceu quando o homem, e eu não vou entrar nesse detalhe, mas quando o homem resolveu tentar se suprir sozinho, quando ele resolveu seguir o seu próprio coração, baseado numa voz de engano, que foi a voz da serpente, que falou: vai lá e vocês vão comer daquele fruto, e agora sim vocês vão se parecer com Deus, agora sim vocês são plenos. O lugar que eles precisavam era Deus. O instrumento era o próprio Deus, o alimento era o próprio Deus, o conforto e a afirmação era o próprio Deus. O homem passou a ouvir o diabo e começou a buscar em outras fontes. Ele começou a buscar em outras fontes. Eu quero deixar essa ênfase para você. Existem muitas fontes ao nosso redor. Existem fontes que são boas, mas não são de Deus. Existem fontes que parecem ser boas, mas elas são malignas. Existem fontes que vêm trazendo para nós concordância com os sentimentos que a gente está vivendo, com ganância, com ódio, com medo, com receio, e a gente vai bebendo dessas fontes. Todas as vezes que a gente buscar numa fonte que não seja Deus, nós seremos um pouco mais afastados do relacionamento e da pureza desse relacionamento de intimidade com Ele. Deus não criou você para beber em nenhuma outra fonte. Ele é a sua fonte, Ele é a sua herança, Ele é a sua única fonte. A Bíblia diz que os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus permanece, ou seja, Ele permanece sendo tudo o que você precisa. Nós ouvimos pessoas, vocês estão ouvindo o pastor pregar, nós temos uma igreja, nós ouvimos discipuladores, está tudo certo, mas a nossa fonte é o Senhor, e a gente precisa entender que nós não nascemos para fontes secundárias, nós nascemos para uma fonte central. A nossa fonte é o Senhor, e apenas o Senhor pode ajustar a minha alma, apenas o Senhor pode resolver os meus problemas, apenas o Senhor pode me restaurar e me curar completamente, só o Senhor. Quando o homem decide se afastar de Deus por causa do pecado, primeira coisa que ele se sentiu, a Bíblia diz que ele se sentiu nu. O que é que acontece quando o homem, juntamente com a mulher, desobedece a Deus? Eles se sentem como? Isso aí, eu vou perguntar de novo, porque foi uma pergunta, acho que eu não coloquei interrogação no final. Quando o homem e a mulher comem do fruto, como eles se sentem? Nus, exatamente. Eles se sentiram nus. E o que isso significa, sentir-se nus? Eles sempre estiveram sem roupa, mas o que eles viram agora? Eles perderam a identidade. A roupa que eles tinham era uma identidade. A identidade de Deus era identidade pura. Deus não esperava nada deles, então eles não estavam se sentindo mal porque estavam nus. O que Deus esperava deles? Nada. Deus estava desenvolvendo o relacionamento. Quando o homem se sentiu nu, é porque o homem perdeu a sua identidade. Então deixa eu trazer isso como aplicação para você. Todas as vezes que nós erramos, que a gente vai beber de uma outra fonte, fonte de Jezabel, fonte de Mamon, fonte de seja lá do que for, a gente se esconde. Por quê? Porque a gente está imundo, a gente está sujo, a gente não está revestido da nossa identidade. O que acontece conosco? Nós temos medo, que é o diálogo, porque Deus veio novamente naquele dia, na viração do dia. Deus chega com aquele homem, aquela mulher, e ele diz assim: ô Adão, cadê vocês? E Adão diz no capítulo 3, versículo 8: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se. O que eles fizeram? Esconderam-se. Escute só, não é daquela época, e não é no tempo de Israel, continua sendo até os tempos de hoje. Todas as vezes que o homem quebra princípios, ele quebra os mandamentos, ele se afasta de Deus.
E quando ele se afasta de Deus, ele se deforma. Vou dizer de novo, a fuga é a solução do diabo para destruir a sua e a minha vida. A fuga da presença, a fuga da comunhão, a fuga da intimidade destrói quem nós somos. E aí nós entramos num beco escuro e sem saída, onde a única coisa que a gente vê e ouve são as palavras que nos levaram a pecar, ou o medo de ser rejeitado, o medo de não ser aceito, o medo de perder uma posição. Tudo isso está relacionado a uma coisa chamada orfandade espiritual ou rejeição. E onde isso me afeta? Isso me afeta porque me trava e me afasta do Senhor. Mas como que você sabe, pastor, que isso me afasta do Senhor? O fato de eu estar sozinho ou andando só, isso não me afasta de Deus. O que a palavra diz em 1 João, ou através do apóstolo João, é que aquele que anda na luz, como ele, Cristo, está na luz, esse tem comunhão com Deus, e o sangue de Jesus lhe purifica de todo pecado. Esse tem comunhão com Deus e com o próximo, ele tem comunhão com o corpo. Então todas as vezes que você estiver em transgressão com Deus, você vai se afastar, e esse afastamento vai deformar você. Esse afastamento vai gerar máscaras, vai gerar roupagens que não é o que Deus tem para você ou para mim. E quantas pessoas estão vestidas hoje de uma maneira que não é a veste original de Deus? O medo nos faz ser repulsivos a pessoas. Tem gente que não se relaciona com gente com medo de ser traído. Quem aqui já foi traído sabe que a marca da traição pode gerar cicatrizes ou danos tão profundos, que para você acreditar e confiar de novo, leva muito tempo, certo? Por quê? Porque existe uma marca dentro de nós, a gente fala, não aguento, não vou querer isso de novo, não vou passar por isso de novo. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê um Jesus que estava no meio de pessoas, inclusive alimentando uma cobra que estava do lado dele, chamado Judas Iscariotes. E você acha por acaso que Jesus não sabia que Judas iria traí-lo? Claro que ele sabia. A questão aqui, meu irmão, é que Jesus não se movia por causa do coração de Judas, ou por causa de qualquer circunstância. Ele se movia a partir da cura do seu coração, ele se movia a partir do amor que ele tinha, ele se movia a partir da sua identidade restaurada. O que é que eu quero dizer com isso? Se você responde a alguém no trânsito, o cara dá o dedo para você, você dá 3 dedos para ele, ainda fala da mãe dele, da avó dele, e das próximas 7 gerações dele, significa que você é tão doente quanto ele. Significa que aquilo que você condena, você também se torna condenável. Ou seja, quem encontra o amor é inofensivo ou inofendido. Quem encontra o verdadeiro amor não olha para o outro a partir de uma doença, a partir de um problema, a partir de uma rejeição. Eu olho para o outro como alvo do amor de Deus. E quem sabe essa seja uma grande lição, e essa é uma das áreas que eu mais peço: Senhor, me ensina a ter esse coração, a ser restaurado pelo Pai, de tal maneira que eu possa tratar as pessoas, não à luz dos problemas delas para comigo, mas à luz de quem eu sou, de quem o Senhor é em mim. Então a gente não retribui porque o outro nos instigou, a gente age como Jesus. A gente age como Deus agiria. A gente ama independente do outro. E esse é o grande ponto. Quando esse homem se escondeu, ele estava saindo da luz. E quando eu saio da luz, eu permito com que as disfunções da minha alma possam vir à superfície. E só eu e você sabemos as nossas áreas mais débeis. Só eu e você sabemos os nossos piores monstros internos. Quando nós somos instigados, ameaçados, ou mexem naquela determinada área, eu venho para fora, eu brigo, eu luto, eu grito, eu xingo. Só nós sabemos como nós estamos ou somos. E eu digo para você, não saia da luz, não fuja da luz. Deus não está nas trevas, Deus está na luz. Deus não foi atrás de Adão para ficar com Adão no estado de Adão. Deus foi chamar Adão de volta, de onde Adão não deveria ter saído. Eu quero dizer para você, igreja, nós precisamos estar em Cristo, nós precisamos estar na luz, andar na luz. Deus está nos chamando hoje de volta. Esse Deus Pai
restaurador, salvador, divino, Ele está nos chamando de volta. E aí eu entro no contexto de que Deus pergunta: Adão, onde é que você estava? O que está acontecendo? Ele falou: eu tive medo. O que é que o medo faz? O medo me faz esconder. O medo me faz me esconder. Esconder de quê? Eu me escondo da cura, eu me escondo do amor, eu me escondo da restauração. Eu gostaria de deixar uma ênfase para você, dizendo que quando Deus vier, Ele vai confrontar as doenças que foram transmitidas para você, pelo mundo, pelas pessoas. Ele vai confrontar isso, Ele vai chacoalhar a sua vida, Ele vai trazer à superfície, para que você enxergue que aquilo não é bom para você. Porque é provável que você esteja vivendo coisas ruins, difíceis, pesadas, e você está defendendo isso como se fosse a melhor coisa. Esconder-se de Deus é a pior coisa. A rejeição, ela corrói você por dentro como um câncer, porque a rejeição te coloca num lugar ou de superioridade ou de inferioridade, e ela vai corrompendo você, ela vai corroendo você, ela forma um novo perfil de pessoa ácida, de pessoa maléfica no que fala, de pessoa desconfiada. Isso não é o amor. Deus está chamando você para um outro ambiente, e nesse outro ambiente de luz e de cura, o amor vai defender você, o amor vai proteger você, o amor vai guardar você. Ou seja, podem falar o que for, o amor te defende, podem atingir você como for, o amor te protege, porque o amor é suficiente. E alguém que é pleno no amor de Deus, que é curado no amor de Deus, é incapaz de ser atingido com ofensa. E eu preciso todo dia dizer: Senhor, livra meu coração, para que eu não deixe a ofensa entrar. Porque se a ofensa entrar no meu coração, óbvio, eu como pastor, imagina, é muito mais fácil eu daqui, lidando com várias cabeças, ferir você, por de repente não fazer algo que você espera que eu faça. Então é muito mais fácil vocês me julgarem aqui, do que eu conseguir julgar a todo mundo. Mas isso não quer dizer que eu também não seja julgado, isso não quer dizer que eu também não seja atingido, isso não quer dizer que eu também não seja rejeitado, mas o meu papel todos os dias é: Senhor, me reveste com o teu amor, para que eu não tenha que retribuir na mesma moeda. Senhor, me reveste no teu amor, para que eu não tenha na minha rejeição que subir a um nível de superioridade, para dizer: cala a boca, ou eu te amaldiçoo, inferno. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque o amor não pode em nenhum momento abrir vazão para a ofensa. Deus está dizendo para você: cuide do seu coração, entregue o seu coração a Deus, volte ao lugar de onde eu e você nunca deveríamos ter saído, o lugar onde Ele nos é suficiente. Deus é suficiente para mim e para você. E esse processo de restauração começa com a gente descobrir alguns pontos que são os pontos centrais da paternidade de Deus. São alguns, eu só vou citar poucos hoje. O primeiro ponto que vai trazer cura para você é você compreender que o amor de Deus é um amor incondicional. O apóstolo Paulo disse em Romanos 8, versículo 38 e 39, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidades, nem qualquer outra criatura será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É suficiente. Aleluia. O texto fala sobre Deus, mas o texto fala sobre nós, porque o apóstolo Paulo assume a primeira pessoa dizendo: eu estou convencido que nada na vida, nem o meu erro, nem as minhas transgressões vão apagar do coração de Deus quem eu sou. Ou seja, eu estou convencido de que Deus me ama e nada muda o amor dele. Eu estou convencido de que Ele vai me amar até o último dia, que Ele vai me levar para a eternidade, será um amor eterno. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, e ponto final. O amor dele é suficiente. O amor dele vai fazer você sair de cabeça erguida. O amor dele vai fazer você sair de casa de manhã sabendo: Deus já proveu, Ele vai cuidar, Ele vai organizar, Ele vai abrir as portas que precisam. O amor de Deus é incondicional. Veja o que diz em 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu.
E é loucura para o mundo, porque o mundo precisa do sexo ilícito, o mundo precisa das drogas, o mundo precisa da mentira, o mundo precisa da manipulação e do controle para poder ter pessoas do lado. Para poder ter alguém do lado, eu tenho que colocar a mão no bolso e pagar um churrasco. Eu tenho que fazer alguma coisa boa para você, senão você não fica do meu lado. Mas a palavra diz, veja como é grande o amor do nosso Pai, que Ele nos concedeu. Primeiro Ele nos chamou filhos. Filho não pede para nascer, filho não pede para existir, o filho é gerado. Escute aqui, você que chegou hoje de manhã, você foi gerado, você foi escolhido por Deus para ser filho. Ninguém te escolheu, Deus te escolheu. E ele diz, não apenas somos chamados filhos de Deus, que de fato somos, e é por isso que o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. As pessoas vão continuar dizendo, você é louco, você não sabe de nada, que negócio de amor é esse, que negócio de abnegação é esse, para com isso. Deus está dizendo para você, o meu amor é incondicional, independente do que as pessoas pensam de você. Fala comigo, amor incondicional. É assim que Deus te vê. Você vai sair daqui hoje de manhã sabendo que Deus te ama. E eu oro que você não saia daqui com nenhum espírito de orfandade ou rejeição, tentando provar o seu valor, tentando mostrar às pessoas que você é importante ou especial, que você saiba que você é especial e importante aos olhos de Deus. Segundo pilar, segunda característica que Deus nos mostra através da sua paternidade, é o cuidado, sustento e a proteção, está tudo junto, cuidado, sustento e proteção. Lucas capítulo 11, do versículo 11 ao 13, a palavra vai dizer, qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. E aqui está a chave, porque a maioria de nós acha que essa provisão, esse sustento, esse cuidado e essa proteção está meramente relacionada a dinheiro. Ele está dizendo para nós aqui que Ele nos dará o Espírito Santo. Escute, dinheiro é consequência de uma vida alinhada. Ele não vai dar a você só um marido ou uma esposa. Se você quer uma vida completa, Ele vai te dar o Espírito Santo, porque o resultado de uma vida plena está no Espírito Santo. O que Ele está dizendo é a sua necessidade começa no seu espírito, ou seja, a sua necessidade começa na sua restauração interna, porque se você não for restaurado internamente, não importa quantas coisas boas tem ao seu redor, você colocará tudo a perder, você destruirá tudo, você vai aniquilar tudo. Por quê? Porque o foco são coisas, mas ao mesmo tempo Ele te dará o Espírito Santo, e Ele te protegerá, Ele vai trazer o pão na sua mesa, Ele vai cuidar da sua saúde, Ele vai proteger você no seu caminho, Ele vai guardar a sua descendência, e Ele vai fazer você viver nessa terra, de maneira as pessoas olharem para você e dizer, verdadeiramente Deus Pai é fiel e justo para cuidar dos seus. Aleluia, aleluia. A terceira característica que Adão precisou aprender, ou seja, nós, na pessoa de Adão, precisamos aprender ao longo da vida, foi disciplina e correção. 1 Coríntios capítulo 11, 32, na versão NVI vai dizer especificamente assim, mas quando julgados, somos corrigidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Veja, disciplina e correção também faz parte do amor de Deus. E Deus está dizendo, eu quero corrigir e disciplinar em amor, para que você não seja condenado com o mundo. Deixa eu explicar para você. No grande e último dia, os filhos de Deus, os salvos, os selados com o Espírito Santo, não vão passar pelo julgamento da nossa vida, dizendo, meu Deus do céu, eu vou para o inferno, eu vou para o céu. O salvo em Jesus, ele vive a salvação a partir daqui. A tua salvação não vai ser decidida lá, por quê? Porque você tem o Espírito Santo. A minha salvação foi decidida na cruz do Calvário, e quando eu recebi Jesus, eu sou salvo. Não vou sair daí me desviando, por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo. O selo do Espírito me sustenta nos caminhos do Senhor, para que eu seja fiel. O julgamento que nós estamos vendo, que são os julgamentos das obras, é uma coisa, que as nossas obras serão julgadas e elas passarão pelo fogo.
Aqui o que o texto está dizendo, é que Deus está dizendo agora para nós, quando eu vou tratar você ou corrigir você, é para que você não seja condenado com o mundo, porque haverá uma condenação para o mundo, mas Ele está dizendo, os meus filhos não precisam ser condenados, por isso eu trabalho com eles em casa. E a Bíblia diz que o primeiro juízo de Deus, ele vem na casa, na igreja. Mas escute, nós que somos povo de Deus, Deus está pegando você e revirando você de dentro para fora. Eu não sei o que é que está saindo de você, eu sei o que é que está saindo de mim, e eu sei o que eu não quero que volte, eu sei o que eu quero que seja restaurado em mim, e eu estou pedindo para você, igreja, fique atento, porque nós estamos em dias onde Deus está revirando o nosso interior. Não traga para dentro novamente aquilo que Deus está permitindo ficar na superfície. Limpe essa água, limpe essa sujeira, abra a mão, jogue essa mala fora e diga, eu não sou isso, eu não vou reagir segundo esses sentimentos, segundo essas emoções. Por quê? Porque Deus está hoje me disciplinando e corrigindo. Isso não é ruim, disciplina é alinhamento. E por fim, por último, Deus, Ele tem para nós um perdão inabalável. Vamos ler junto, Lucas capítulo 15, do versículo 22 ao versículo 24, perdão inabalável. Mas o pai disse aos seus servos, depressa tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? Este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi o quê? Achado. Vamos parar aí. Ele estava perdido e ele foi achado. E aqui está a chave desse amor inabalável do Senhor. Quando se trata desses dois homens, dois filhos, um saiu de casa porque quis jogar fora tudo, quis aproveitar a vida, e o outro que ficou, ele ficou em casa, mas ele ficou como escravo, não ficou como filho. Ambos eram pródigos e ambos tinham um sentimento de orfandade. E aquilo que começou em Adão também alcançou esses dois jovens. Ambos precisavam de cura e restauração. E eu vou colocar para você, a cura do filho que saiu era um jeito, a cura do filho que ficou era outra cura. Os problemas tinham a mesma base, mas eles eram diferentes. Eu quero te explicar rapidamente sobre isso. O filho que voltou, ele estava envergonhado, ele se sentiu mal, e ele só voltou porque ele fez uma comparação. Por que eu estou vivendo essa vida hoje? Por que está tudo quebrado na minha vida? Por que eu perdi tudo? Eu estou comendo comida com porcos, eu estou dormindo em qualquer lugar. Meu Deus, os empregados do meu pai comiam melhor do que eu estou comendo. Eu vou tentar voltar e vou perguntar se o meu pai pelo menos me aceita para trabalhar como um dos servos. Ele sabia que ele tinha saído desse lugar de filho, mas eu dou glória a Deus que ele conseguiu ter a consciência de dizer, eu vou voltar, eu não espero mais ser filho, eu não espero ter o lugar que eu tinha antes, mas eu quero pelo menos estar lá, eu quero pelo menos ser um dos servos para honrar a vida do meu pai. Esse menino volta, e a Bíblia mostra que tem uma ação aí. A primeira ação é que a ideia, a gente não leu o texto todo, mas a ideia que dá
é que na viração do dia, no finalzinho do dia, o pai ficava esperando o filho voltar, e dava aquele término, o pai voltava. Eu não sei se a gente acabou de ler em Gênesis, que Deus ia atrás de Adão na viração do dia. Aquele pai estava num lugar, esperando o filho, todos os dias com expectativa, e o filho não voltava, um dia o filho voltou, e o que é interessante, é que a Bíblia não relata em quanto tempo, mas demorou um tempo, só que o pai não desistiu do filho, o pai não desistiu de esperar, o pai estava lá, tanto que quando ele veio, o pai viu, o pai o avistou de longe. Imagina a alegria no coração do pai, caiu a ficha, voltou o meu filho voltou. O menino estava vindo com a mentalidade, eu vou ser um servo, mas Deus estava dizendo, voltou o meu filho. E olha, a coisa louca, quando a gente lê o texto, não vamos ter tempo agora, o pai sai correndo, e quando o pai sai correndo, o seu manto, o manto natural não dava para eles correrem, o seu manto precisou ser levantado para poder ele receber o seu filho. No texto original você vai ver alguns detalhes que falam sobre isso, que fala justamente sobre o pai se expôs, por expor parte da sua perna, se expôs pelo seu filho. E vou dizer, Deus se expõe por nós. Alguns pecados, algumas transgressões, a gente abre mão, a gente abandona, deixa Deus de lado. Deus se expõe por nós, Ele vai aonde a gente estiver, e Ele vai receber a gente de volta. A questão toda aqui é que tinha um outro pródigo, e o outro pródigo dizia o seguinte: espera aí, que festa é essa, que barulho é esse? Poxa, mas o cara saiu, eu trabalhei o tempo todo aqui, o cara saiu e ganhou um novilho gordo. Pai, tá louco, por que você está fazendo isso com ele? O que você pensa que é? E eu? Você não me vê, você não olha para mim? E o pai disse o que para ele? Filho, peraí, o seu irmão estava perdido, ele precisava ser celebrado. Sim, ele precisava ser celebrado, e você é celebrado todos os dias. Tudo que você tem é seu. Por que você não me pediu um novilho gordo? Você pegaria o novilho gordo e faria. A grande lição que fica nesses dois pródigos é que o que estava sujo, pecaminoso, reconheceu que precisava voltar. O outro que estava dentro era apenas um serviçal. E é por isso que eu quero dizer para você, Deus não está procurando apenas homens e mulheres de comando, que Ele disse, vai e faça. Deus está procurando homens e mulheres de intimidade. Porque todo relacionamento começa com intimidade. Todo relacionamento de paternidade de Deus com você não é para tornar você um escravo, é para tornar você um filho, tornar você íntimo. E eu não sei onde você se encaixa dentro de toda essa explicação hoje de manhã, mas eu sei de uma coisa: Deus está esperando você de volta hoje de manhã. A minha expectativa é que, quem sabe, como aquele menino em Brasília, num encontro com Deus, numa oração, nem teve um mover, só recebeu algo, a vida dele foi mudada. Quem sabe hoje vai sair esse medo desse abuso sexual que você sofreu, esse medo desse divórcio que você passou, esse medo dessa traição que aconteceu dentro do seu lar, esse medo da rejeição de repente desde o ventre com os seus pais. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa manhã comigo, e eu quero poder orar por você.